da obra missionária da 5º Congresso de Missões. Eu quero ficar no livro Atos dos Apóstolos. Conheço um pouquinho de coisa nesse livro, coisa boa aqui dentro. Eu acredito que os irmãos vão aprender, eu também vou aprender algo maravilhoso dentro desse livro. Não é um livro como Hebreus, que é um tanto difícil para a gente estudar o livro de Hebreus, aos Hebreus. A carta aos Romanos, do Evangelho da Salvação, também não é tão fácil estudar. Mas Hebreus, o tema, a chave, é a superioridade de Cristo. É a palavra-chave ali. É o tema do livro. Romanos é o Evangelho da salvação, a justificação pela fé. Efésios é o Evangelho da região celestial. E assim, tudo bem. Mas Atos, nós temos uma história para beber a história da igreja, para nos alimentar, para nos deleitar nessa mesa maravilhosa. Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito. Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito. Depois nós vamos para o versículo do tema, daqui a pouco. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Atos capítulo 15, versículo de número 26, está escrito: homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos para Atos capítulo 20, versículo de número 24. Atos 20, 24. Amém. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. 4 coisas importantes no versículo 24: a vida, a carreira, o ministério e o testemunho. As 4 coisas aqui estão ligadas. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus não começou a sua obra ao nascer da manjedoura de Belém para traçar uma trajetória, uma caminhada na Palestina, evangelizando, curando os enfermos, expulsando os demônios, ensinando, operando milagre e libertando os oprimidos, como está escrito no profeta Isaías 61. Ele não fez isso para deixar sua obra no meio do caminho. Jesus teria que, durante o seu ministério, escolher 12 homens. Depois de uma noite de oração, ele escolheu 12, e um dos evangelistas disse que ele chamou aqueles que ele quis. Jesus não chamou quem ele não queria, ele chamou aqueles que ele quis. Não chamou ninguém constrangido, não chamou ninguém por afeição, não chamou ninguém por proteção, não chamou ninguém por afilhadíssimo, não chamou ninguém da sua parentela porque era parente, mas ele chamou aqueles que ele quis chamar. Aleluia.
Não me pergunte por que ele chamou Judas Iscariote. Não me pergunte. Não me pergunte por que chamou Pedro, que deu tanto trabalho. Não me pergunte por que chamou Tomé, que não tinha tanta fé. Não me pergunte por que chamou Filipe, que disse a ele: mostra-nos o Pai. Não chamou o outro, ou vice-versa, que disse: mostra-nos o caminho. Não chamou Judas, que disse, o Tadeu, que disse: Senhor, de onde procedes, que te manifesta a nós e não ao mundo? Cada um tinha uma pergunta, uma interrogação, e muitos tinham dúvida no ministério de Jesus. Até os seus irmãos deram um passo atrás e já não andavam com ele no final do seu ministério, porque os irmãos sabem que o primeiro ano, estude bem a Bíblia, com cuidado, examine. Primeiro ano do ministério de Jesus foi 1000 maravilhas, mas as perseguições vieram a partir, as maiores perseguições e mais pesadas vieram naturalmente a partir do segundo ano. Mas vamos aí. Jesus chama 12 homens, preparam 12 homens, e quando ele estava no monte da Ascensão, ele disse: não saiam de Jerusalém, aleluia, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele está registrado em Evangelho de São Lucas, capítulo 24. E em Atos, Lucas, o mesmo escritor que registrou as palavras não saiam de Jerusalém, registrou aquelas: mas recebereis poder, revestimento, autoridade, unção do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Eu prepararei vocês para pregar o meu evangelho. Sem esta unção, vocês não terão poder, não terão autoridade para transmitir a minha palavra, a minha salvação. Eu darei poder a vocês, mas não se ausentem de Jerusalém. Eu só tenho compromisso com vocês se ficarem em Jerusalém. Amém. E eles ficaram 10 dias em oração, não se arredaram dali 1 milímetro. E quando estavam assentados no mesmo lugar, 10 dias de oração, nós às vezes com 5 minutos já estamos com a coluna doendo, fazendo careta, desanimados, querendo parar, querendo dizer amém. Eles oraram 10 dias. 10 dias. E quando escolheram Matias, quando disseram: Senhor, tu que conheces os corações, mostra quem desses dois, entre Matias e Basabás, diga quem tu tens escolhido. E aí Pedro falava sobre aquele que foi para o seu próprio lugar. Depois da palavra de Pedro, em comum, comunhão com os demais apóstolos, a Bíblia diz que estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente surgiu um som como que de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, e fora visto por cada um deles línguas repartidas como que de fogo, como labareda de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e iniciaram o dom de falar em línguas, conforme o Espírito Santo se concedia que falasse. Aleluia. Aí cumpre-se: recebereis poder. Mas para que esse poder, meu querido irmão? Poder para anunciar, poder para orar, poder para evangelizar, poder para ensinar, poder para realizar a missão, poder para distribuir o evangelho, mas também poder para sofrer. Homens que já expuseram suas vidas
por amor a Jesus, por causa da palavra de Jesus. Então vamos aqui. Ora, Paulo escreve, perdão, estou tão preocupado com Paulo que digo ele escreve. Não foi ele que escreveu, foi Lucas. Lucas escreveu o que Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, com tudo que eu cumpra com alegria a minha carreira, o ministério, para dar testemunho. 4 coisas importantes aqui. Paulo disse que não tinha a vida por preciosa. Se um missionário é candidato à missão, ele ainda não é missionário. É uma bobagem, retunda bobagem. Nós temos um irmão no treinamento, chama ele de missionário. Ele não foi para lugar nenhum. Ele é um aprendiz. Está sendo provado, está sendo experimentado, está sendo calejado, está desenvolvendo o seu conhecimento, um treinamento para ir para a missão. Depois que ele for para a missão e ele começar a trabalhar e ele aguentar a marimba, ele será missionário, irmão Jefferson. Mas enquanto ele não for, não é missionário, porque missionário é um enviado. Ele não foi enviado para lugar nenhum, ele está lá no treinamento. Há uma bobagem que no treinamento todo mundo que pega um computador, ou que separa uma folha de papel, ou que cuida no instante é missionário. Que missionário? Ele é um dos funcionários do treinamento da obra missionária ali. Mas missionário é aquele que é enviado com uma missão. Paulo foi enviado com uma missão quando Jesus disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aleluia. Porque na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores. Níger, Siriano, Barnabé e outros que orando e jejuando, o Espírito disse: apartem-me. E eles apartaram Barnabé e Saulo, oraram, impuseram as mãos, e a Bíblia diz que esses 2 foram enviados pelo Espírito e desceram a Seleucia. Tá, toque bem. Mas vamos aqui fazer algumas considerações. Vamos fazer aqui algumas considerações. Ser missionário não é ter promessa de um poupudo salário, não é ter promessa de uma bela casa mobiliada ou de um belo apartamento, ou um carro Jaguar importado que só falta falar. Ser missionário não é isso. Se nós tirarmos desse livro o sofrimento dos obreiros, sofrimento dos missionários, nós iremos ver aqui uma coisa. Primeiro, eles tiveram que enfrentar os anciãos e os 71 membros do Sinédrio. Também tiveram que enfrentar Caifás, Anás, tiveram que enfrentar João, Ananias e Alexandre, que eram sacerdotes. Os irmãos se lembram que eles também tiveram que enfrentar Saulo de Tarso, que assolava a igreja e tomou parte na morte de Estevão. E Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão começou a pregar para o Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que condenou Jesus. Ele começou a pregar na saída de Abraão de Ur dos Caldeus e terminou na construção do templo de Salomão. Há uma prova que Estevão era grande conhecedor da história bíblica do Velho Testamento. Ele não era um neófito, por isso que ele foi escolhido como diácono. Tem gente que pensa que se escolhe um diácono só porque sabe levantar oferta ou ficar na porta. Não, diácono, meu irmão, é mais do que um levantador de oferta, é mais do que um cordeiro. É homem que tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, disse a eles: vocês que receberam a lei por ordenança dos anjos e não guardaram,
homens de dura serviço, de duramente, os senhores sempre resistiram ao Espírito Santo. Estevão falou para eles, cheio da presença de Jesus, e ele disse: vós que mataste os profetas, ele chamou eles de criminosos e homicidas. E quando ele disse, os senhores são criminosos e homicidas, porque mataram o Filho de Deus, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. Aí ele rangeram os dentes e pegaram Estevão, despiram as suas vestes, os apedrejaram fora da cidade. A Estevão, que dizia: Deus, não impute os seus pecados. E naquele momento Estevão fez uma confissão, aleluia, fez uma declaração das mais maravilhosas que um ser humano pode declarar: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus Jesus que está em pé à direita do Pai, aleluia. E eles fecharam seus ouvidos de pedra, e ele ajoelhou-se e ali expirou, e as suas vestes foram colocadas aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo, ele era quase da idade de Jesus, segundo a história. E nós acreditamos que a morte de Estevão causou um grande impacto na vida de Saulo de Tarso. Ou mais cedo ou mais tarde, Saulo teria que abraçar o Evangelho, e ele ainda confessou alguma coisa da morte de Estevão. Ele fala sobre a morte de Estevão. Então, note bem, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Eles enfrentaram também um mágico chamado Simão, na cidade de Samaria, que operava certas obras através de magnetismo, e os homens que não conheciam a Deus achavam que Simão era um grande personagem de Deus. Mas quando Pedro orou pelos enfermos e orou pelos endemoniados, e os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos, e Pedro foi cheio do Espírito Santo e pôs as mãos sobre os crentes novos convertidos, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Simão ficou atônito, ainda pediu para Pedro dar um tom a ele. Pedro disse: o teu dinheiro seja com você para a sua perdição, porque você não tem parte nem sorte nesse ministério. Ore a Deus, peça perdão, porque eu vejo que você está em laço de amargura, você está em pé de amargura e em laço de iniquidade. Ele disse: ore por mim. Depois a história não fala mais nada de Simão, mas eles tiveram que enfrentar esse homem. Capítulo de número 8. No capítulo de número 13, a primeira luta que eles tiveram, Paulo e Barnabé e João Marcos, foi com aquele falso profeta Bar Jesus. Quando eles desceram a Seleucia, chegaram àquela ilha, ali tinha um homem que era um procônsul, era uma alta autoridade que queria ouvir o Evangelho. Chamava-se Sérgio Paulo. Eu tive um cooperador, foi meu auxiliar, que já está na glória, chamado Sérgio Paulo, o homem de Deus. Sérgio Paulo queria ouvir o Evangelho, e aquele falso profeta não deixava. E por vários dias, Paulo, que queria ganhar aquela alma sedenta, ficou perturbado. Ele disse: eis aí a mão do Senhor contra você, você vai ficar cego. Meu irmão, isso é de Deus, isso é de Deus. Com Deus não se brinca. Uma alma vale pelo mundo inteiro. Se alguém quiser impedir uma alma de entrar no céu, vai ser ferido, porque essa obra é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Aqui nós temos o segundo caso. E o terceiro, nós temos outro, vou citar outro, mas vamos citar Demétrio, o ourique de prata,
que fazia ídolos, nicho de Diana. Diana era uma deusa dos Efésios. Os gregos chamavam-se Artemis, e ela era adorada, era venerada. Era aquela que hoje o povo chama padroeira do Brasil, que não é padroeira do Brasil coisa nenhuma. Quem toma conta do Brasil é Deus. Essa nação, a Bíblia diz: bem-aventurada a nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Quem toma conta desse país não é uma padroeira, mas é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque nesse país está a igreja do Senhor. Diana dos Efésios tinha um grande templo, que é uma das maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes, o jardim suspenso da Babilônia, o templo de Diana, o templo de Apolo e Corim. Depois nós temos a estátua de Zeus, que era tão grande que o navio passava debaixo das duas pernas daquela estátua. Depois nós temos um mausoléu de um rei, de um personagem que era outro. Então nós temos 7 maravilhas do mundo antigo, e o templo de Diana era uma das maravilhas. Mas ali Paulo pregou com autoridade de Deus, e ele fundou a igreja na cidade de Éfeso com lutas. A igreja aos Efésios, a igreja dos Efésios foi fundada com luta, meu irmão, grande batalha, porque Paulo pregou que aquelas imagens feitas por mão de homem não eram santos, nem operavam milagre, nem eram nada de Deus. Nós não precisamos de amuleto, não precisamos de uma folha de árvore para operar milagre, não precisamos de talismã, não precisamos de patuar no pescoço de alguém, não precisamos de um copo d'água para fazer milagre, nem de uma toalha ungida, nem de um lenço ungido, nem de uma gravata ungida, nem de um paletó ungido, nem de uma imagem de escultura, nem de um quadro, nem de uma fotografia. Quem opera milagre é Deus, aleluia. É Ele que opera milagre. O homem e a mulher precisa deixar de ser iludido, se pegar com Deus fez céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Jesus, aquele que morreu na cruz para salvar o homem, Ele ama cada um de nós. Ele ama o senhor, Ele ama a senhora, Ele ama a moça, Ele ama o moço. Então essa foi outra luta. Mas a outra luta foi quando Paulo e Barnabé chegaram em Listra. Eles já tinham chamado Timóteo. Chegaram a Derbe e a Listra, encontraram ali um moço de bom testemunho, que o pai era judeu e a mãe era grega. E Paulo quis que ele o seguisse e o chamou. Mas em Listra eles encontraram um homem que os pés não se firmavam. Ele era paralítico. E Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, e disse: levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Quando os licaônicos e quando aqueles homens que viram Paulo fazer tal milagre chamaram Barnabé e Paulo de Júpiter e Mercúrio, duas divindades. E Paulo e Barnabé rasgaram seus vestidos e disseram: Senhor, não faça isso. Nós não aceitamos ser adorados, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E a obra continuava. Mas eles tiveram uma luta com o Sinédrio, e uma luta enorme, e uma luta grande, porque Pedro e João subiam ao templo na porta formosa em Jerusalém, na hora da oração, na hora nona, e ali tinha um homem paralítico que não andava, não se movimentava, e ele já tinha mais de 40 anos que era paralítico. E ele olhou para Pedro e João e ele disse: Senhor, me dê uma esmola. E Pedro olhou para ele e disse: nós não temos prata e não temos ouro, mas em nome de Jesus Cristo nós ordenamos: levanta-te e anda. E ele se levantou,
segurou na mão de Pedro e de João e entrou no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Aleluia. E o Sinédrio agora, aqueles sacerdotes chamam Pedro e João e eles perguntam: quem foi que fez esse milagre? Em nome de quem vocês operaram esse milagre? Como esse homem ficou curado? Isso é uma tolice. Eles deviam saber que homem nenhum tem poder para curar ninguém. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem fala em profecia é Jesus, quem faz milagre, prodígio, maravilha, sinais é Jesus. Aleluia. E Pedro disse: foi Jesus o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos. E eles mandaram prender os apóstolos, e eles foram presos. Às vezes o irmão pensa que o missionário foi chamado só para sofrer. Nem tudo é sofrimento. Missionário passa privação? Passa. Missionário tem escassez? Tem. Às vezes falta um sapato novo? Falta. Às vezes falta um terno novo? Falta. Às vezes o carro anda mais empurrado do que andando por si próprio. Às vezes ele fica doente. Sim. A esposa fica doente. Os filhos ficam doentes. E ele passa privação? Passa perseguição? Passa. Mas irmão, o missionário tem muitas vitórias, porque quando ele vai para o campo, ele tem que ir mandado por Deus, enviado por Deus. E eles foram presos. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam no templo, e à noite Deus mandou um anjo e abriu a porta da prisão, e eles saíram, e o anjo disse para eles: vão e falem para o povo todas as palavras desta vida. E eles foram. E quando os sacerdotes mandaram a polícia no templo, porque lá no grego é a polícia no templo, o templo tinha o capitão e tinha a polícia que guardava o templo. Quando eles foram lá para tirar os apóstolos, para depor ao Sinédrio, chegaram lá, a prisão estava uma porta totalmente fechada, mas quando eles olharam não tinha ninguém lá dentro. Então eles voltaram para os sacerdotes e disseram: nós vamos buscar aqueles homens que vocês prenderam. Mas nós chegamos lá, a porta está fechadinha do jeitinho que foi fechada, mas não tem ninguém lá dentro. Aí alguém disse assim: é o seguinte, eles estão lá no templo pregando. Aleluia! O nosso Deus faz milagre. Aleluia! Ele é maravilhoso. Não é só luta, meu missionário. Não é só privação. Não é só angústia. Não é só lágrima. Não é só tristeza. Não é só necessidade. Eu sei que você passa prova como qualquer pastor, mas Deus tem a mão estendida, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Meu seu filho está gravado para que não possa ouvir. Aleluia. Bom, então é o seguinte, quero discorrer aqui mais alguns minutos, se vocês me deixarem um pouquinho de tempo. Meu irmão, Saulo em Damasco enfrentou o rei Anietas e desceram ele por um cesto. Isso é luta para não morrer. Paulo, que era o Saulo de Tarso, quando ele aceitou Jesus, tiveram que descer pela muralha, não sei que ele foi embora. Depois nós temos o caso de Tiago, irmão de João, que foi decapitado, capítulo 12. Herodes Agripa I. Herodes era uma linhagem, era como os faraós. Teve o grande, teve o outro, na época de Jesus, teve o que matou Tiago, e teve o outro Agripa, que Paulo pregou para ele junto com Berenice. Note bem, esse Agripa I, querendo contentar os judeus, tirou a vida de Tiago e mandou prender Pedro. Assim como na carta aos Hebreus está escrito que
uns apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, tiveram pela ressurreição os seus mortos, e da fraqueza tiraram força, e puseram em fugida o inimigo. Presta atenção. Mas outro Deus não quis, outro Deus permitiu que fosse cerrado pelo meio, fosse esfolado, tirado o couro, colocado dentro de uma pele de animal e costurado e morto lá no sol quente. Outro foi entregue para as feras no Coliseu de Roma. Então Deus tem dois grupos. Deus tem um grupo que foi vitorioso e tem um grupo que foi vitorioso. Nenhum dos dois grupos foi derrotado. O que foi vitorioso foi para a glória de Deus, para fechar a boca do inimigo. E o que morreu, jogado para as feras, foi porque estava na hora de subir para a glória celestial. Aleluia. Então aqui, meu querido irmão Tiago foi morto e Pedro foi preso. Só que lá por meia-noite ele estava dormindo entre os dois policiais, os dois guardas, e a Bíblia diz que o anjo chegou e tocou na ilharga de Pedro aqui nas costas e disse: levanta-te, cinja a tua roupa, calça a tua sandália e segue-me. E Pedro fez e seguiu o anjo, e andaram, passaram a primeira guarda, chegaram na porta, o portão, o qual se abriu sozinho. Já viram esses portões dos postos de gasolina, granfino da estrada e do aeroporto, que você bate o pé aqui e eles se abrem? E Pedro disse: maravilha, maravilha, se abriu sozinho. E o anjo, e ele seguiu o anjo. Andaram um quarteirão. Pedro disse: quando eu acordar desse sono, eu vou contar. Que sono gostoso, todo mundo. Vou contar para a igreja, eu saindo dessa prisão. Eu estou sonhando, isso é um sonho maravilhoso, não quero nem acordar, que o anjo do Senhor me apareceu e andou comigo passeando um quarteirão. Eu vou dar esse testemunho. E ele andou mais um pouquinho, o anjo foi embora, e ele disse: bem, é o seguinte, não estou dormindo coisa nenhuma, eu estou acordado. Aleluia, que coisa maravilhosa. E ele foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Ela era uma mulher de oração. A casa de Maria vivia cheia. Meu irmão, quando alguém chega na sua casa com conversinha, não deixa ele falar da vida alheia, não. Chama ele para orar. Casa de crente, quando a gente chega lá, é para glorificar a Deus. Eu gosto quando o crente começa a falar lá de Deus, novo convertido, você vai na casa dele, ele fala: irmão pastor, Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza. Jesus resolve o problema, resolve. E ele não lhe dá sossego, ele só fala de Deus. Fale de Deus, meu irmão. Aleluia. A casa de Maria era uma casa de oração. E ali Pedro bate a porta. E Rode, aquela menina, sai. É Pedro. Nem vou abrir a porta. Olha, Pedro está aí. Conversa, irmão, você está doido? É o anjo dele. É ele. Não leve, é o anjo dele. Venha ver ele. Aí Pedro entra, conta tudo e diz: quietinho que eu estou saindo. Já estou indo para outro lugar. Meu querido irmão, a igreja sofria, mas ninguém segurava a igreja. Nem o diabo, nem o demônio, nem os homens, nem os inimigos, ninguém, porque a igreja era e é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então vou concluir. Quando Paulo estava em Troas, ou Troade, como queiram dizer, ele desejou ir para Bitínia, na região montanhosa perto da Galácia, mas o Espírito Santo disse não. Ele quis voltar para a Ásia, do outro lado. Ele estava em Troas, ele estava ainda na Ásia, e ele queria continuar na Ásia. O Espírito de Deus disse não. Aí ele teve uma visão de um varão da Macedônia, que ele disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele passou. Quero dizer a cada missionário, quero dizer a cada candidato à missão:
que se o obreiro andar na direção de Deus, onde ele pôr o pé, Deus está com ele. Onde ele pôr a mão, será abençoado. Onde ele pôr os olhos, ele conquista para o reino de Deus. Essa obra é do Senhor. Ela não tem fronteira nem barreira. Jesus é o dono dessa obra. A igreja deve permanecer cooperando na obra missionária, olhando para Jesus e acreditando que o nosso Deus abre portas onde não tem porta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Esta noite quero perguntar: tem alguém em nosso meio que nunca aceitou Jesus como Salvador, que nunca entregou sua vida a Cristo? Precisa ser perdoado, liberto, transformado, regenerado. Precisa agora ser possuído pelo Espírito de Deus e quer entregar sua vida a Jesus esta noite. Essa obra é a obra missionária. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus? Levante sua mão assim, nós queremos orar em seu favor. Tem uma vida para o Senhor? Levante sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Vem à frente, depressa. Nós queremos orar por você. Tem uma vida para o Senhor? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor para se reconciliar? Vem à frente, nós queremos orar. Tem alguém afastado para se reconciliar? Tem? Não tem? Não tem? Que Deus lhe dê uma segunda e maravilhosa oportunidade. Amém? Os irmãos podem glorificar ao Senhor? Amém. Deus nos abençoe. Vamos em frente. A obra é grande. Deus tem muito a fazer. Ainda há muita terra a conquistar. Ainda tem muitas almas para serem arrebanhadas. E nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Deus nos abençoe em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, meus irmãos, presbítero Rogerino, orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Eu tenho certeza que Deus já tem falado ao coração desse povo. Ao Senhor sejam bons. Querido Deus e eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor bendito, por tudo isso que ouvimos nesta noite, e ainda acreditando, Senhor, na potencialidade do Teu nome, que está com as mãos estendidas, Senhor bendito, para dar continuidade, Senhor, em tudo aquilo que Tu iniciaste. Pai de amor e de glória, plante esta palavra, Senhor, ao coração de cada vida que aqui esteve ouvindo nesta noite. Abençoa, Senhor, todo aquele, Senhor, que ainda nesta noite vai para o trabalho, proteja, guarda, livra de todo mal, e nos dê ânimo, Senhor, para que amanhã possamos estar participando integralmente da Tua obra, e à noite estaremos novamente louvando a Ti. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por tudo isso e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, e amém. Amém. Levanta as vossas mãos, nós estamos autorizando a bênção. Amanhã, meus irmãos, nós contamos com a presença de todos vocês. Você que possui seu veículo, vamos lá nos auxiliar. Juntos somos mais fortes. Amanhã não haverá culto nas congregação, culto geral aqui na subsede às 19 horas. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a amada igreja espalhada na face da terra. Que haja paz sobre Israel, salvação e libertação para todos aqueles que ainda não têm Jesus, e todos que foi abençoado pelo Senhor e pela sua palavra possam dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente o teu irmão, diga que foi bom tê-lo na casa de Deus.